Bom dia a todos, quanto tempo! Então, começando mais um período cíclico semanal, mais uma semana, que todos estejam com toda a positividade, todo o gás, para iniciar essa semana nossas atividades, sejam quais forem. Como eu disse há um tempo atrás, né, pessoal, eu não estou conseguindo mais fazer a leitura do Vinha de Luz com tanta frequência como eu vinha fazendo no início, porque as atividades do nosso centro estão bem grandes, de estudos, de trabalhos online também, bem como trabalhos assistenciais que estamos fazendo, né? Nós temos várias famílias que nós nos organizamos para ajudar com cestas básicas. Também estamos fazendo uma rede de tricô, de roupinhas para bebês e para crianças, enfim. Inclusive, já de antemão, eu aviso que a gente está se organizando com o site pessoal da Casa da Paz. Estamos nos organizando de uma forma para que quem quiser contribuir financeiramente, estamos nos organizando, fazendo uma conta. Acho que essa semana a gente já vai ter uma conta específica para quem quer contribuir, para que a gente possa executar de forma cada vez melhor esses trabalhos assistenciais, atingindo mais pessoas e de repente podendo ter a possibilidade de implantar mais trabalhos nesse sentido. Mas a gente vai vir aí avisar, né, seja nas nossas doutrinas ou de outra forma, avisar ao público, né, de como poderemos fazer isso. Bem, então vamos continuar com o nosso Vinha de Luz, né? No capítulo 45, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Este capítulo nos faz refletir que se a humanidade já estivesse em um maior amadurecimento espiritual e moral, onde a fraternidade fosse exercida de forma cotidiana, generalizada, automática, muitos e muitas dores, guerras, infortúnios que a humanidade já sofreu e vem sofrendo, não teria ocorrido. Se esse sentimento fraterno já fosse algo
efetivamente desenvolvido e praticado pela humanidade inteira. Não é verdade? Aliás, inclusive esta pandemia que estamos sofrendo, essa prova que nos foi imposta na coletividade, na humanidade em geral, talvez não tivesse sido necessária se a gente já pudesse ter desenvolvido em nós a fraternidade. Capítulo 46. Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, em capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade neste particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda, cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa da edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Por fim, capítulo 47, o povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe de união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância.
Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Muito embora não são poucos os obstáculos que enfrenta a execução efetiva das leis de Deus na Terra, as leis de Deus, sempre se renovam, de tempos em tempos. Por isso, nunca devemos desacreditar, não devemos nos contaminar com a onda do pessimismo conformista de que nada dá certo, que é assim mesmo e que a humanidade não tem jeito, mesmo com tantos problemas que a gente vê. Pois Deus está sempre conosco através de falanges de espíritos trabalhadores no bem, que estão sempre nos auxiliando, nos amparando. Lembrando sempre que Deus e suas leis, que se resumem na lei do amor universal, são atemporais e eternas. Então não vamos nos contaminar com o pessimismo conformista de que nada dá certo, que nada evolui, porque não é verdade. Sejamos nós luz no nosso entorno, sejamos nós aquele que efetivamente trabalha e age para o bem. Uma ótima segunda, uma ótima semana para todos. Bom dia!